o Senhor tem para o meu emprego? O que é que o Senhor tem para a minha vida? São perguntas que nós fazemos. Mas a resposta que eu tive, que não é aquilo que Deus quer fazer na minha vida, mas até onde eu estou disposto a ir por Cristo. Porque tudo que Ele tinha para fazer por mim, Ele já fez. Ele venceu a morte, irmão. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos deixou a palavra. Ele nos enviou o Espírito Santo. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Viver com Cristo é viver na garantia de vitória, irmão. Meus irmãos, hoje no mundo há uma febre das betes, onde as pessoas pegam o seu valor e elas acham que vão ganhar em determinada aposta, em determinado clube, em determinado campeonato. Eles pegam o seu dinheiro, eles podem depositar todas as suas riquezas, mas não haverá uma garantia da vitória. Porque se todo mundo soubesse quando vai ganhar, todo mundo jogava. As pessoas, elas participam desse tipo de aposta com uma condição: elas podem ganhar, elas podem ter uma grande probabilidade de ganhar, mas isso não garante a vitória, ela pode perder. Mas em Cristo não há isso, Ele venceu e ponto. Em Cristo não há dúvidas, em Cristo não há incertezas. E aí ele começa a falar isso. No versículo 31, diante disto, que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele começa a decorrer o amor de Deus para conosco. Em resumo, ele está dizendo: olha, se Deus amou você quando você era inimigo de Deus, o que Ele não pode fazer por você agora sendo filho? Uau! Você consegue imaginar? Paulo está dizendo: olha, você estava fadado ao fracasso, você estava entregue ao pecado, você não tinha relacionamento com Deus, mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Ele não poupou o seu filho para te ter. Ele enviou o seu único filho. Ele entregou algo que nós não merecíamos. Jesus não tinha pecado algum, Ele era o Cordeiro perfeito, e assim o Senhor, o nosso Deus, envia o seu Filho. E essa é a analogia de Paulo. Se Deus, Ele nos amou quando nós estávamos distante dEle, e agora que nós estamos com Ele, diante de tudo isso, se Deus é por nós, o que será mais contra nós, irmãos? Isso muda tudo. A maneira de você olhar o seu dia, a maneira de você olhar a sua família, a maneira de você olhar o seu trabalho, a maneira de você olhar a sua capacidade. A própria palavra fala em Isaías 55, do versículo 8 ao 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Você pode ter chegado aqui: olha, eu não consigo ver um futuro, eu não consigo enxergar uma novidade de vida, eu não consigo ver algo diferente acontecendo em mim. Ei, peraí, essa é a sua visão, mas não é a visão que Deus tem para você. Você pode se achar um coitadinho, você pode se achar um rejeitado, mas Deus não acha isso de você, porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por você, o único Filho. E Ele está dizendo: olha, eu te amo. Eu te amo. Talvez você não escutou um eu te amo dos seus pais. Talvez você não escutou eu te amo de pessoas que você ama. Mas Deus, Ele falou para você enviando o seu Filho: eu te amo.
Então, se o Criador de todas as coisas é por nós, quem será contra nós, irmãos? E ele começa a decorrer, versículo 32. Aquele que não poupou o próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele também gratuitamente todas as coisas? Quem apresentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é o que o condena? Olha, ele está falando, Paulo está dizendo, olha, as pessoas podem querer lembrar do teu passado, as pessoas podem querer te julgar, as pessoas podem querer condenar, mas o Senhor, Ele já te justificou, a conta foi paga, você entregou a sua vida a Cristo, por intermédio da fé, você recebeu a graça, um favor imerecido, nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou a conta, a dívida do pecado, a dívida de todos os erros, a dívida das suas falas infelizes, tudo aquilo que você fez, que causou frustração, decepção, tudo aquilo que trouxe consequências ruins para a sua vida, foi justificado por Cristo. E aí vem esse versículo maravilhoso, o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? E ele começa a decorrer, trazer alguns exemplos. Será a tribulação, irmão? Ou a angústia? É isso que vai nos separar do amor de Cristo? A perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Olha o que Paulo está falando. Você compreende agora quem você é em Cristo. Você é filho, você é amado, você foi justificado, você não precisa carregar culpa. O que vai te separar desse amor? É a sua birra, é o seu medo, é a sua dúvida. O que vai te separar do amor de Deus é o problema que você está enfrentando no seu casamento, é o problema que você está enfrentando dentro da sua casa, é o problema financeiro que você está passando, é a crise ministerial que você está vivendo, é isso que vai te separar do amor de Deus. Meus irmãos, se formos levar ao pé da letra, talvez nem estejamos, ou talvez você não esteja vivendo a tribulação que você acha que está vivendo. Talvez você não esteja vivendo como uma pessoa angustiada, porque a angústia é algo profundo. Talvez a sua condição, ainda que financeira, possa estar ruim. Não está te faltando alimento, não está faltando rede de apoio. O Senhor tem te sustentado. O Senhor tem cuidado de você. E diante desse amor, de quem entregou um filho para morrer por você, são esses problemas que vai nos separar desse amor que nos leva à eternidade. Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti somos mortos o dia todo, somos tidos como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Se puder, projeta aqui o versículo 37. Olha como Paulo fecha Romanos 8:37. Olha só. Diante de tudo, diante do que você está enfrentando, diante do que você está passando, olha o que a palavra diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olhe para o seu irmão com muita fé e diz: meu irmão, você não é um vencedor.
Você é mais que vencedor. Meus irmãos, vencer é bom demais. Vencer é bom demais. Mas a palavra está dizendo que você vai além do que vencer, do que apenas vencer. Você é além da vitória. Quando nós vamos procurar essa palavra vencedor, mais que vencedor, no original, sabe o que significa, irmão? Hiper vencedores. Irmão, nós acabamos de ler que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas no original, a palavra quer dizer, em Cristo nós somos hiper vencedores. Vencer é bom demais, mas quando vai além disso. Eu estava tentando procurar um exemplo para de forma figurativa explicar isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu quero ver quem não vai responder. Toda vez que a gente tem uma pergunta, tem gente que não responde. Mas essa acho que vai trazer alegria para vocês e esperança. Quem aqui já recebeu um 13º? Eita glória! Irmão, o mês tem 12, o ano tem 12 meses. Aí quando chega ali novembro, dezembro, aí as empresas dizem, olha, vai ter o 13º, o sobejal, o do sapato, o da roupa, o do galeto da ceia. Aleluia. Aleluia, é bênção demais. O do arroz com passas. Você vai ter para comprar a passa, vai ser só o arroz não, vai ser com passa. Aleluia. É bom, não é, irmãos? Fala sério. É bom, não é, irmão? Você já anda no shopping diferente. É ou não é? Você já está no shopping, você já começa a entrar nas lojas, porque o dinheiro está no seu bolso. Eu posso comprar o que eu quiser. Eu não vou comprar, mas eu tenho dinheiro aqui. Caso eu tenha vontade, eu posso comprar. Isso é muito bom. Eu trabalhei numa empresa que eu recebi o 13º, o 14º e o 15º. Isso é bom, não é, irmão? Chegou no final do ano, teve uma reunião com todo o time da empresa, saudades, e disse, olha, esse ano foi considerado, o nome da equipe era Dream Team, que era time dos sonhos. A gente chegava nos eventos e o presidente dizia, vocês não têm o que fazer não? A gente dizia não, porque a gente já fez tudo. Era uma equipe maravilhosa. E quando chegou o final do ano, os resultados foram tão bons, que disse, olha, vocês vão receber o 13º, como é de lei, mas vocês vão também receber uma gratificação. Eu disse, glória a Deus, o 14º, o 15º. E aí eu disse, aí a gente até já contei esse testemunho, não foi? A gente comprou um sofá, que a gente queria. Sabe, eu estou trazendo esse exemplo de forma figurativa, para você entender um pouquinho do que é ser mais que vencedor. Vencedor, mais que vencedor, vai além daquilo que você imagina, irmão. Meu irmão, acho que você tem sonhos, você tem projetos, você tem alvos, você tem objetivo. E se isso acontecer, vai ser muito bom. Mas o que o Senhor tem para você é muito maior. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Esse ano, eu recebi o 13º, 14º, 15º. E no outro ano, eu não tive nem o meu salário. E agora? Foi exatamente quando a gente estava abrindo a igreja aqui. Construindo tudo. Era aqui na igreja e tentando resolver o meu salário de uma empresa que eu fechei e terminou não pagando. E nesse ano,
A ceia foi uma lasanha, irmão, comprada no cartão de crédito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso não vai determinar quem eu sou. Isso não vai determinar aquilo que o Senhor tinha para me fazer no ano seguinte. Você está começando a compreender? Você pode estar vivendo uma condição completamente adversa, mas esse não é o teu final. Você tem a capacidade. O Senhor, o nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele tem a capacidade de te capacitar para qualquer coisa. Então, eu volto para a pergunta: não é o que Deus pode fazer por mim, porque Ele já fez, é o quanto eu estou disponível aí, é o quanto eu estou disposto a fazer. Não é sobre quantas igrejas nós seremos, não é por quantos membros nós seremos, não é pela capacidade da igreja de membros que teremos, não é pelo recurso que nós teremos para poder fazer tudo isso. É se eu estou disposto a pagar o preço, é se eu estou disposto a ir, é se eu estou disposto a evangelizar, é se eu estou disposto a ganhar uma alma por mês na minha célula, é se eu estou disposto a mudar, a ser um esposo diferente, é se você está disposta a ser uma esposa, uma mãe diferente. Não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre o que nós vamos fazer, porque a capacidade já existe em você. Você é mais que vencedor, você é hiper vencedor. Eu ainda vou além, meus irmãos. Essa palavra mais que vencedor, ela também significa conquistar completamente. Olha só, essa palavra mais que vencedor, ela significa conquistar completamente. Mas as suas ações vão determinar, porque o Senhor nos deu o livre arbítrio para decidirmos se nós vamos agir como mais que vencedores, ou se nós vamos agir como pessoas que colocam desculpas em tudo. Quem está entendendo isso no nome de Jesus? Os enrolados, eles começam a procurar motivos para não fazer. Eu não posso. Mas é longe. Mas eu estou com vergonha. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho capacidade. Os enrolados, eles procuram desculpas. Mas aqueles que têm ação, que entende a palavra, que entende a sua identidade, que sabe quem é em Deus, procura um motivo para fazer. Os enrolados arrumam desculpa, mas você não, você procura o que fazer. O que é que eu vou fazer para mudar a realidade da minha família? O que é que eu vou fazer para mudar a minha realidade financeira? O que é que eu vou fazer para mudar a minha realidade ministerial? Eu preciso fazer alguma coisa, porque a vitória eu já tenho como garantia. Os nossos resultados estão ligados às nossas ações, irmãos. Tudo que você deseja, tudo que você procura, tudo que você sonha, está ligado às nossas ações. Você pode ter sonhos maravilhosos, você pode, sonhar, viver muitas coisas legais, mas não adianta apenas sonhar, você precisa ter ações. Se Deus é com você, quem será contra você nesse projeto? Se Deus é por nós, quem será contra esta igreja, meus irmãos? Se Deus é por você, quem será contra você na sua célula? Quem será contra você no seu trabalho? Quem será contra você
na sua casa, irmãos. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Ele já venceu a morte, quem será contra mim? Olhe para o seu irmão e fale para ele: meu irmão, a vida cristã não é uma vida parada, é uma vida atuante. Eu sou mais que vencedor, mas eu não quero orar. Eu sou mais que vencedor, mas eu não quero jejuar. Eu sou mais que vencedor, mas eu não quero evangelizar. Eu sou mais que vencedor, mas eu não dou testemunho. Eu sou mais que vencedor, mas eu não convido a minha família para estar na igreja. Eu sou mais que vencedor, mas eu não tenho coragem de colocar currículo. Eu sou mais que vencedor, mas eu não tenho coragem de estudar para passar no concurso. Eu sou mais que vencedor, mas eu não faço nada. Eu só sei que eu sou mais que vencedor, mas eu não tenho atitude de um vencedor. A vida cristã não é uma vida parada, que tudo vai cair no seu colinho, irmão. Seria muito bom isso, né? Só pedir. A igreja já estaria pronta, né? Já pensou? Senhor, nos dá uma igreja. E o Senhor lá dizendo: vai lá, hipercampeão, dá teus pulos. Você é um campeão. Faz o que um campeão faz. Bota o pé na água, age por meio da fé, demonstra que confia em mim, campeão, que eu sei que você é campeão, eu sei que você consegue, eu já preparei todos os recursos, mas não vai cair no seu colo. Quem está entendendo isso no nome de Jesus? É forte. Essa noite, meus irmãos, você precisa definir a pessoa que você quer ser. Uma pessoa que entra em ação, que realiza a ação. Não alguém que fica sentado nos seus problemas, colocando a culpa em tudo e em todos, e até em si mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque tudo é contra mim. Eu já fui humilhada, eu já fui rejeitada. Glória a Deus. Mas o Senhor está te capacitando essa noite para que você mude a sua mente e que você possa de fato agir como um campeão. Você precisa agir como filho de Deus, como mulher de Deus, como homem de Deus, com segurança, com confiança, com fé, com resiliência, com perseverança, com foco, com a palavra, com disciplinas espirituais. Alguém quem sabe quem é. Meus irmãos, não sei se você sabe, às vezes nós estamos ali assistindo as Olimpíadas. Os atletas treinam de 2 a 4 anos para ganhar uma medalha em 15 segundos, 30 segundos na natação. Eles treinam 2, 3, 4 anos para um determinado momento, em 30 segundos, ele definir e receber aquilo que um campeão é digno. O pódio, a sua medalha, o louro, a folha de louro e o hino. Não um louro não, viu? Chegar lá, chegar com a gaiola e dizer parabéns. Não é isso, é uma folha de louro. Parabéns. 30 segundos. Aí o brasileiro vê só os 30 segundos. E nós, muitas das vezes, nós não enxergamos os 2, 3, 4 anos. E às vezes perdeu ali aquele ano. Aí vai ter que esperar mais 2, 3, 4 anos para tentar em 30 segundos ser vencedor.
Essa é a nossa realidade. Mas qual é a nossa diferença? Eu sou mais que vencedor. A minha hora vai chegar. Vai acontecer. O Senhor vai me capacitar. O Senhor vai abrir a porta. O Senhor sabe o tempo certo. O Senhor sabe a hora certa. O Senhor sabe o lugar certo. O Senhor sabe a pessoa certa. Às vezes o solteiro está aí, né? Meu Deus. Mais um dia dos namorados está chegando. Mas tem esperança para você, tá bem, irmão? Você precisa fazer a sua parte. Os irmãos varão andar arrumado. Usar perfume, Rexona. Faça a sua parte. Não conversa besteira. Até tá arrumado, até tá cheiroso, mas quando abre a boca, fica a dica, né? Fica a dica aí. A esperança, mas a esperança. Amém? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe dos seus sonhos, dos planos, dos projetos que você carrega. Mas uma pessoa idealizadora, uma pessoa realizadora, uma pessoa que, que tem ações, esse será o reflexo de quem você é. Alguém que age como um campeão. Alguém que age como que entendeu que a maior vitória de todas é viver com Cristo, viver de uma forma íntegra, em santidade, aguardando que o Senhor volte, para que nós venhamos comemorar a maior vitória de todas, que é viver com o Senhor Jesus. Amém? Então você sabe o que precisa fazer. Você sabe muitas das vezes o que você também quer ter. Ah, Diógenes, eu sei o que eu quero. Isso vai exigir muitas ações de você. Eu sei o que eu quero ter. Isso vai exigir muitas ações de você. Ah, eu quero ter um automóvel. Eu quero ter um carro. Você vai exigir que você tire a sua habilitação. Vai exigir que você trabalhe um pouquinho mais. Vai exigir que você economize o do lanche. Vai exigir que você faça uma hora extra. Ações. E eu sempre uso essa frase em discipulados, em momentos de liderança. Se você diz que sabe, mas não faz, então você não sabe. Se você diz que sabe e você não faz, é a mesma coisa que não saber ou ser ignorante, irmão. Se eu chego em você e você está vendo na palavra que você é mais que vencedor e você não age como um mais que vencedor, você está sendo ignorante, porque você não está agindo com aquilo que o Senhor já te disse que você é. O que você está esperando mais? Você tem a oração, você tem a palavra, você tem um jejum, você tem um discipulado em grupo, um discipulado individual, para você ter conselhos, para você abrir aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. Você tem pessoas para te ajudar, você tem pessoas para orar por você, você tem pessoas para interceder por você. Mas você não faz nada daquilo que você precisa fazer, irmão. Olhe para o seu irmão com muito carinho, diga: meu irmão, nunca pare na zona de conforto. Entre o querer e o realizar, meus irmãos, existe um conflito de lutas, decepções, vitórias, derrotas. A guerra, uma guerra,
é feita de muitas batalhas. Uma guerra, ela é feita de muitas batalhas. Não sei se você acompanha o jornal. Os Estados Unidos atacou o Irã. Aconteceu uma batalha naquele lugar. Aí no outro dia, olha, o Irã atacou tal lugar. A Ucrânia, a Rússia. São várias batalhas que vão acontecendo. E entre as batalhas, acordos de paz. Olha, vai ter paz. Não vai. Olha, descumpriu o acordo. Batalhas. Deixa eu te encorajar essa noite. Talvez você tenha perdido batalhas. Mas você não perdeu a guerra. Você pode ter perdido algumas batalhas. Mas você não perdeu a guerra. O Senhor é contigo. O Senhor é com você. O Senhor é por você. Se Deus é por nós, quem será, meus irmãos, contra nós? Imagina só, ser mais que vencedor. Uma conquista completa. Aquilo que você vai vivenciar não vai ser pela metade. Vai ser aquilo que você sempre planejou e apresentou diante do Senhor. Olha o que significa ser mais que vencedor. É você ganhar sem nenhuma ameaça real à vida ou à saúde. Você está entendendo a importância da palavra? Ser mais que vencedor é você ter uma conquista completa sem o risco real à sua vida e à sua saúde. A palavra vai dizer que existem anjos ao seu redor. A palavra mesmo diz que o Senhor intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você consegue agora compreender que você não é uma pessoa comum? Você pode até se achar essa pessoa simples, essa pessoa que não tem influência na sua roda de amigos, mas você vai sair daqui pensando diferente. Porque talvez você não tenha influência para um bairro, talvez você não tenha influência para uma cidade, talvez você não tenha influência para um estado, mas você é tão importante para Deus, que você pode ter a capacidade de influenciar uma única pessoa que Deus quer levantar para utilizar ela nessa geração. Você entende quem você é agora? Você entende a capacidade que há dentro de você? A partir de você pode ser gerado muitas coisas. Meus irmãos, entenda, o próximo pastor dessa igreja não pode até ter nem nascido ainda, mas está nesse lugar, vai acontecer. Nós temos essa capacidade. Nós somos chamados para participar de forma atuante no reino de Deus. Você não pode achar que você não tem serventia. Você não pode achar que você não tem capacidade. Você não pode achar que não tem utilidade no reino de Deus. A minha sobrinha foi para a igreja comigo, se converteu, foi no Revisão de Vidas, foi para o Instituto de Vencedores, foi uma co-líder de uma célula, multiplicou uma célula, ganhou a Júlia, e hoje a Júlia é pastora da Sara Nossa Terra. Uma jovem, acho que ela tinha 15 anos, liderando, ia para a casa da Júlia, dava um livrinho de discipulado, dúvidas em relação à igreja, cobrando ali a Júlia, cadê você? Instituto de Vencedores, 15 anos, irmãos, 15 anos, o Senhor levantou uma jovem de 15 anos, e muitas das vezes nós pensamos que os jovens estão perdendo a sua vida na casa de Deus, 15 anos, sendo usada por Deus, olha o resultado, irmãos. Quando você entende quem você é, o que você carrega, irmão.
Deus, Ele vai te usar. Que Deus seja louvado por tão gloriosa salvação e por tão bendita segurança. Imagine você trabalhar essa semana agora e pensar, diante de tudo que aconteceu neste dia, diante de tudo que me aconteceu no caminho, diante de tudo que aconteceu nesse dia mal, se Deus é por mim, quem será contra mim? A tribulação, a angústia, não. Em todas essas coisas, em todos esses problemas, em todas essas dificuldades, eu sou mais que vencedor. Por meio de Cristo, que nos amou. Este é o efeito vencedor. As pessoas podem chegar aqui na porta dessa igreja como um fracassado. As pessoas podem chegar nessa igreja e ter perdido tudo. As pessoas podem chegar nessa igreja numa condição desprezível para o mundo. As pessoas podem chegar aqui nessa igreja cheia de dificuldades. As pessoas podem chegar aqui angustiadas. Elas podem chegar aqui amarguradas. Elas podem chegar aqui sem expectativa de vida. Elas podem chegar da maneira que ela quiser e estiver. A sua condição não determinará aquilo que ela será na presença de Deus. Esse é o efeito vencedor que alcançou a minha vida. Esse é o efeito vencedor que alcançou a sua vida. Esse é o efeito vencedor que está sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Não é nada que vai nos parar, meus irmãos. Esse será o nosso reflexo de uma igreja atuante, uma igreja que age, uma igreja que realiza, uma igreja que sonha, uma igreja que coloca a mão na massa. Porque nós sabemos que nós somos e para que o Senhor nos chamou. Nós não estamos aqui caminhando como um cego. Nós temos uma missão, uma visão e um destino. Sarar essa terra, ganhar vidas para o Senhor Jesus e fazer com que as pessoas que sejam ganhas se tornem outros líderes apaixonados. Pessoas que para o mundo não tinham valor, mas agora encontrou o seu real valor na casa de Deus. Essa é a minha história, essa é a sua história. Quem nós éramos? Mas essa foi a obra que Cristo fez em nossa vida. Nos tirar do lamaçal do pecado. E nos fazer mais que vencedores. Fique em pé no seu lugar.